As vantagens da partida de Jesus. Olá, hoje é domingo, dia 5 de junho de 2022 e estamos aqui novamente para gravarmos nossos breves estudos sobre a leitura das Escrituras. Você sabe, falamos isso aqui recorrentemente, estamos em um propósito de lermos a Bíblia juntos em Lagoinha Castelo e Lagoinha Toronto, e a leitura é sempre de um capítulo das Escrituras por dia. E todos os dias nós deixamos aqui na página do YouTube da Lagoinha Castelo um pequeno áudio para que com um estudo de um dos trechos do capítulo que lemos. Hoje vamos ler João, capítulo 16, e sempre deixamos um breve estudo. Curta esse estudo, curta, porque o algoritmo do YouTube vai entender que você gosta de estudos bíblicos e vai povoar sua página principal do YouTube com mais estudos similares a esses. Compartilhe esse estudo nos seus grupos, com seus amigos, com aquelas pessoas que você gosta, para que você possa também edificar a vida de outros. E lembre-se, eu sempre te digo isso, compre a Bíblia 365. Ela vai te ajudar numa leitura sistematizada da Bíblia. Ela é uma Bíblia que você tem a leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento, de um Salmos e de um trecho de Provérbios todos os dias. Faça isso. Compre, porque vai edificar você. Hoje nós vamos falar sobre as vantagens da partida de Jesus. E vamos ler João 16, entre os versículos 1 até o versículo 7. Diz assim: Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que, quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta: para onde vais? Porque falei essas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza? Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei. Eu vou enfatizar o versículo 7. Eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá. João começa o capítulo 16 falando da perseguição que os cristãos sofrerão. Mas o foco dele não está na perseguição em si, e sim na apostasia. Curiosamente, nós vamos ver que os cristãos do primeiro século vão ser muito perseguidos e nos primeiros momentos, na igreja, no início da igreja, serão perseguidos por judeus. E é interessante que Jesus vai dizer no versículo 2, vocês serão expulsos das sinagogas, de fato virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Aqui já vem um primeiro aprendizado interessante, que todas as vezes que um determinado sistema religioso ele se transforma em uma ideologia na mente das pessoas, que acreditam que o fato da sua crença ser uma crença única lhes dá o direito de desrespeitar ou de perseguir ou oprimir outras pessoas, o resultado é a perseguição e morte, e essas pessoas, não raro na história da humanidade, vão acreditar que estão prestando culto a Deus. E Jesus vai alertar isso aqui, que a igreja cristã será uma das primeiras a sofrer esse tipo de perseguição. E é interessante que a igreja cristã é uma das primeiras a sofrer esse tipo de perseguição, mas ela ao longo da sua história também vai fazer isso. Ao longo da sua história, membros da igreja cristã vão perseguir a outras pessoas com outras formas de crença e fé, acreditando que estão prestando culto a Deus. E o que Jesus está apontando aqui é que o foco central para os discípulos é que isso não gere apostasia, isso não gere o afastamento deles. É simplesmente para conscientizá-los de que eles de fato serão perseguidos e que isso não seja um elemento que vá desanimá-los, mas pelo contrário, que vá deixar claro a eles que isso aconteceria e que isso fortalecesse a fé deles e que eles se lembrassem desse aspecto. O Carson vai dizer o seguinte, como no versículo 1, a razão pela qual Jesus é tão explícito em relação a essas questões é para que no momento em que a perseguição irromper,
os discípulos não sejam surpreendidos e assim induzidos à apostasia. Ao contrário, eles se lembrarão de que Jesus disse e sua fé será reforçada, porque eles terão a certeza de que o que está acontecendo a eles não está fora do conhecimento ou do controle dele. E curiosamente, Jesus fala sobre perseguição e logo depois fala sobre a necessidade dele ir. E isso gera mais tristeza ao coração dos discípulos, porque por certo os discípulos não tinham o conhecimento claro da necessidade da morte de Jesus e da sua glorificação por meio da sua ressurreição e da sua subida ao Pai. Então, o senso de que Jesus iria embora é algo que gera tristeza no coração deles. E muitas vezes nós cristãos pensamos, nossa, seria ótimo que Jesus estivesse aqui conosco hoje. Seria sensacional. Mas por que é tão importante nós entendermos as vantagens da partida de Jesus? Em primeiro lugar, tem um sentido da revelação plena. A salvação não poderia, o reino e a salvação não poderiam ser inaugurados se Jesus não fosse. Eu vou ler novamente um texto aqui do Carson para que a gente entenda isso. O que é inegável é que os discípulos estão repletos de profunda tristeza por sua iminente perda. A palavra pela tristeza reaparece nos versículos 20, 21, 22. Aquilo que eles precisavam se apegar é esta explicação. É para o bem de vocês. O versículo 7 diz, mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. É para o bem de vocês. Dessa forma, o motivo dessa declaração se torna claro. A menos que Jesus parta, o conselheiro, o paracleto, não virá a eles, mas se Jesus for, ele o enviará. A ideia não é de que Jesus e o Espírito Santo não podem, por razões metafísicas não articuladas, ministrar simultaneamente ao povo de Deus, nem qualquer outra ideia estranha desse tipo. Mais propriamente, a questão é escatológica. As muitas promessas bíblicas de que o Espírito Santo caracterizará a era do reino de Deus, e aqui nós temos diversas citações que o Carson faz, geram alguma expectativa. No entanto, esse reino de salvação não pode ser plenamente inaugurado antes de Jesus morrer, ressuscitar dos mortos e ser exaltado à mão direita de seu Pai, retornando à glória que desfrutava com o Pai, antes que o mundo existisse. A avaliação de Jesus do que é bom para seus discípulos e, de fato, para o nosso bem, deve amenizar sentimentos do tipo: quem dera eu estivesse na Galileia quando Jesus esteve lá. O mesmo Jesus insiste que é melhor estar vivo agora, após a vinda do Espírito. Então, a primeira razão, o primeiro motivo pelo qual nós devemos entender como uma vantagem o fato de Jesus ter ido é um motivo de ordem escatológica. Jesus inaugurou um novo reino. Se ele não tivesse ido, nós não teríamos a inauguração desse reino e ele não estaria em nosso meio hoje. O John Stott vai falar duas coisas bastante interessantes de cunho mais pragmático. Se Jesus não tivesse ido, haveria um problema central. As pessoas começassem a acreditar nele, estariam todas se deslocando para Jerusalém hoje para tentar encontrá-lo. O John Stott diz o seguinte: todos os navios e aviões estariam lotados de peregrinos cristãos e você estaria em um deles. Com muita dificuldade conseguiria chegar até lá. Todas as estradas estariam congestionadas. Entre você e Jerusalém há uma massa fervilhante de gente. Você quer ir ver Jesus, mas nunca o verá, porque ficaria impossível chegar como cristão até Jesus se ele ainda estivesse aqui. Foi para evitar essa frustração que Jesus partiu e enviou o Espírito Santo. Agora, o Stott vai dar uma afirmação adicional muito importante, que é o fato de que, se Jesus estivesse aqui, ele não estaria dentro de nós. Ele vai dizer o seguinte: a segunda desvantagem dos apóstolos foi que, enquanto Jesus estava com eles na terra, sua presença era não apenas local, mas também externa. Ele não podia entrar em suas personalidades e mudá-las de dentro para fora, alcançando a fonte de seus pensamentos, motivações e desejos.
Assim, o Espírito Santo internaliza a presença de Jesus. Por meio de seu Espírito, Cristo habita em nosso coração e nos transformamos à sua imagem. Portanto, é uma grande vantagem para nós que Jesus tenha partido, pois em seu lugar veio o Espírito Santo, que tornou a presença de Jesus não mais local, mas universal, não mais externa, mas interna. O Espírito universaliza e internaliza a presença de Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus faz Jesus habitar dentro de nós, porque ele e o Pai são um. Ele vai dizer no versículo 12: Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. E no 13: Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas do que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. O Espírito Santo revela o próprio Cristo para nós, revela o próprio Cristo para o nosso coração. Então, a razão de Jesus ter ido é porque ele inaugurou o seu reino, é porque seria impossível chegar até Cristo como cristão se tivéssemos que ir até Jerusalém, e é porque a mudança vem de dentro para fora. O próprio Deus prometeu isso. Nós podemos ver isso no livro de Hebreus, no capítulo 9, que nós teríamos os nossos corações transformados e que a mudança não seria mais externa, mas seria interna. Ela só é interna porque Jesus foi, morreu na cruz e enviou o seu Espírito para que trabalhe em nosso ser. Deus te abençoe.